Olá, tudo bem? Espero que sim. Quero compartilhar com você, nesse momento, uma reflexão da Palavra de Deus. Quero tratar, nessa ocasião, acerca do tema equilíbrio. Por favor, abra sua Bíblia no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos basear nossa conversa hoje nesse texto. 1 Pedro, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 17. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação, sujeitando-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao Rei. Como disse anteriormente, eu quero conversar com você a respeito do tema equilíbrio. Farei isso a partir de um capítulo do livro O Discípulo Radical, escrito pelo teólogo John Stott. O apóstolo Pedro oferece um registro muito variado, muito colorido, muito amplo, acerca do que significa ser um discípulo de Jesus Cristo. E nessa passagem, Paulo fala a respeito do que significa ser um discípulo de Jesus, empregando algumas metáforas. O apóstolo Pedro recorre ao recurso das metáforas para descrever como deve ser o comportamento do cristão. A primeira metáfora empregada pelo apóstolo Pedro aparece já no verso 2 do capítulo 2. A primeira metáfora empregada por Pedro é a metáfora dos bebês. Depois da beleza, qual outra característica dos bebês que mais se destaca? Certamente é a dependência. O bebê é completamente dependente e ele precisa de desenvolvimento.
O cristão, tal como um bebê, é completamente dependente de Deus e precisa se desenvolver. Além da dependência, os bebês também estão em um processo contínuo de crescimento. O novo nascimento é uma mudança profunda, interior, radical, realizada pelo Espírito Santo em nossa personalidade humana, concedendo-nos um novo coração, uma nova vida e nos fazendo uma nova criatura. O problema é que nós não emergimos do novo nascimento com o entendimento e o caráter de um cristão maduro. Depois que nos convertemos, nós não adquirimos asas angelicais desenvolvidas. Pelo contrário, por ocasião da conversão, somos como crianças recém-nascidas. Somos como bebês. É por isso que o Novo Testamento tantas vezes exorta os crentes a crescerem, a buscarem a maturidade, ao mesmo tempo que abandonam e descontinuam os comportamentos anteriores. Como podemos crescer? Essa é a pergunta que surge. Podemos crescer por meio do leite espiritual. O crente precisa da palavra de Deus. O crente precisa se alimentar da palavra de Deus. Você tem feito isso? Você está se alimentando da palavra de Deus ou você só está consumindo notícias ruins, notícias que te deixam desanimado? Não estou incentivando ninguém a ignorar os acontecimentos recentes. Todavia, precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus a fim de crescermos, a fim de vencermos, a fim de superarmos esses desafios que estamos enfrentando. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa do genuíno leite espiritual que só pode ser encontrado na palavra do Senhor. A segunda metáfora que Pedro emprega para descrever os crentes aparece no verso 5. Pedro compara os crentes a pedras. Pedro apresenta a ideia de pedras vivas. Pedro sai do mundo da biologia e vai para o mundo da arquitetura. A verdade é que Deus está construindo a sua igreja. E assim como bebês precisam de leite para crescer, as pedras precisam de argamassa para se ligarem mutuamente. Nós somos um corpo vivo. Edifício de Deus sois vós, é o que nós lemos nas Escrituras. Imagine um prédio. Cada pedra é cimentada às outras e assim se torna parte de uma construção. Nenhuma pedra fica suspensa no ar. Todas pertencem ao prédio e não podem ser retiradas, não podem ser removidas. Assim acontece com a igreja de Jesus. Somos pedras vivas e estamos conectados uns aos outros. Todos os crentes são importantes. Cada um é uma pedra. E essas pedras juntas formam um belo e bonito edifício. A terceira metáfora que Pedro emprega para descrever o cristão ocorre no verso 5. Pedro afirma que os crentes são sacerdotes. Essa terceira metáfora afirma que os crentes são sacerdotes, isto é, eles possuem o dever e o privilégio de adorarem ao único e todo-poderoso Deus. Atualmente, por meio de Jesus Cristo, nosso mediador, todos os cristãos são sacerdotes no sentido de que todos podem ter comunhão com Deus, todos têm, pela fé, acesso ao Pai. É aquilo que lemos em Romanos capítulo 5, verso 1. Temos acesso pela fé ao Senhor. Quero lembrá-los de que esse tema
foi e é muito importante para nós protestantes, visto que desde o período da Reforma Protestante, lá no século XVI, nós afirmamos e sustentamos a doutrina que emana da própria palavra de Deus, da universalidade, ou melhor dizendo, do sacerdócio universal de todos os crentes. A quarta metáfora que Pedro empregou e que é útil para nós, importante para nós compreendermos o que significa ser um discípulo, é povo de Deus. Pedro chama os cristãos de povo de Deus. Todos os crentes constituem um povo que tem dono, um povo que é propriedade do próprio Deus. Pedro não inventou essa ideia de que os crentes são povo de Deus. Essa ideia é muito recorrente, é regular nas páginas do Antigo Testamento. Por que Deus escolheu Israel? Deus escolheu Israel com um propósito e deu para esse povo uma missão. A missão deles é proclamar as virtudes daquele que os chamou. A quinta metáfora é a metáfora do estrangeiro, e ela aparece no verso 11. Os cristãos são forasteiros. Forasteiro é aquele que não tem direitos no lugar onde vive. É aquele que vive como peregrino, é aquele que sabe que não pertence a um lugar. O crente é um peregrino, a sua pátria é a pátria celestial. Alguém já afirmou corretamente que 1 Pedro quer oferecer um lar para aqueles que não têm casa. Essa epístola foi dirigida para gente que estava sendo perseguida, para gente que se encontrava numa situação muito desconfortável, numa terra que não era a deles. 1 Pedro fora endereçada aos cristãos dispersos. E Pedro afirma que os cristãos são sim forasteiros. Nossa pátria não é aqui. Somos cidadãos dos céus. Afirmar isso nada tem a ver com irresponsabilidade no que diz respeito à cidadania, no que diz respeito às nossas necessidades, às nossas demandas e aos nossos deveres em relação ao lugar aonde Deus nos plantou. Todavia, o cristão tem essa percepção, tem essa compreensão de que a sua vida não se restringe, não se limita à história e ao CEP de onde ele está e vive. A sexta metáfora empregada por Paulo para descrever os cristãos é a metáfora dos servos, e ela aparece nos versos 13 a 16. Ao mesmo tempo que é estrangeiro, ao mesmo tempo que é peregrino, o cristão é também servo. Isto é, deve viver de tal forma entre os pagãos, entre os descrentes, que eles possam ver as suas boas obras. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para a necessidade do equilíbrio. Nós vivemos numa época caracterizada por excessos, caracterizada por desequilíbrios. O cristão deve ser, com a ajuda do próprio Deus, um indivíduo marcado pelo equilíbrio. O crente é chamado para o discipulado individual e também para a comunhão corporativa, isto é, ele é bebê e pedra ao mesmo tempo. Veja aí o equilíbrio. O crente é também chamado para adorar e para trabalhar. Ele é sacerdote e povo de Deus ao mesmo tempo. Finalmente, o cristão é chamado tanto para a peregrinação, ele é forasteiro, mas ele é também chamado à cidadania, uma vez que ele é servo. Vemos mais uma vez aí a importância do equilíbrio, desse equilíbrio saudável. A verdade é que nós encontramos nas Escrituras o mandamento do equilíbrio.
As Escrituras estão cheias, estão recheadas de apelos ao equilíbrio, como veremos agora. A orientação para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda aparece várias vezes nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apelo à sobriedade, ao equilíbrio, é dirigido tanto à igreja em geral, bem como à sua liderança, em textos como 1 Coríntios 15, 1 Timóteo capítulo 3. Nas pastorais encontramos a seguinte orientação endereçada a Timóteo. 2 Timóteo 4,5 diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Seja equilibrado em todos os assuntos, em todas as matérias, em todos os campos da existência humana. A recomendação dirigida a Timóteo é dirigida também a todos nós. Quais são as áreas onde precisamos de equilíbrio? Precisamos de equilíbrio no nosso conceito pessoal. Quem fez essa afirmação foi o grande e destacado reverendo Elben Lenz César, já falecido. Ele ensina a importância do equilíbrio no conceito pessoal. A Bíblia ensina que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Você lembra do texto de Romanos 12, 3? Ninguém pode pensar acerca de si mesmo além do que convém. A Bíblia ensina uma justa estima. E essa justa estima envolve não pensar além de si e aquém de si. O equilíbrio acaba com o orgulho e com a jactância de um lado, e por outro acaba com a inveja e com o ciúme. Devemos ter uma justa estima a respeito de nós. Nós precisamos de equilíbrio também no nosso estado de espírito. A Bíblia ensina que o servo de Deus deve ser prudente como as serpentes e deve ser símplice como as pombas. É o que nós lemos no Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 10, no verso 6. Entre o otimismo fácil e beato de alguns e o pessimismo excessivo e doentio de outros, há um lugar intermediário, e esse lugar intermediário é o equilibrado, é o saudável, é o mais conveniente. Precisamos de equilíbrio também na experiência do prazer. A Bíblia ensina que de nada adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. É o que lemos em Marcos capítulo 8, verso 36. E saiba que o prazer não é gratuito, ele tem preço. E às vezes o preço é bem elevado. Você se recorda de Esaú? Esaú ficou com fome, queria matar a sua fome, quis ter o prazer de comer aquela sopa gostosa, aquele prato delicioso que seu irmão havia acabado de fazer. E ele negociou o seu direito de progenitura em troca de um prato de lentilhas. A troca que Esaú fez não foi boa. Tome cuidado com o preço que você está pagando pelas coisas e pelas experiências que você está tendo ou deseja ter. De nada adianta ganhar o mundo e trocar tudo isso pela perdição da própria alma. A Bíblia oferece para nós o exemplo de Moisés, que fez uma boa escolha. Ele sim fez uma boa troca. Hebreus capítulo 11 afirma que Moisés trocou os prazeres transitórios do pecado pelo galardão eterno. Essa sim é uma boa troca. Nós precisamos também de equilíbrio no relacionamento das gerações. A Bíblia afirma em Eclesiastes capítulo 1, verso 4, o seguinte: geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. A geração velha, mais antiga, entra com a tradição. A geração nova entra com a contestação.
E a verdade é que uma precisa da outra. A tradição fornece o barro e a contestação o trabalha. O equilíbrio não se encontra apenas na tradição, tampouco se encontra apenas na contestação, na inovação, mas sim na união dessas duas realidades, ou seja, é preciso equilíbrio. Eu quero também chamar a sua atenção para o fato de que, especialmente nos versos 13 a 17, o apóstolo Pedro trata sobre a relação do cristão com o Estado, com os governantes. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, naquela época, por ocasião da redação dessa epístola, no século I, as autoridades eram ruins. Pedro se refere aos governantes romanos e eles não foram muito virtuosos, não foram muito justos, não revelaram muitas habilidades diplomáticas, políticas, eram ditadores, eram imperadores. No entanto, ainda assim, Pedro exorta os cristãos a orarem por eles. E essa recomendação é adequada para nós hoje. Eu quero lembrá-los de que a tradição dos protestantes é da igreja manifestar-se sempre apartidária. Nós não somos apolíticos, não somos avessos à política, mas a tradição da igreja é de sermos apartidários, no sentido de não defendermos essa ou aquela ideologia. Nós somos o povo de Deus e estamos comprometidos com a palavra de Deus e com o reino do Senhor aqui na terra. Isso não exige de nós irresponsabilidade. Devemos ser, sim, críticos em relação àquilo que os governantes fazem, especialmente dentro do contexto que vivemos, dentro da democracia que vivemos. No entanto, é importante que a gente ore pelos nossos governantes. Você que caminha aqui na Segunda Igreja Presbiteriana de Jundiaí já há algum tempo, sempre me ouviu falando a respeito da importância de orarmos pelos nossos governantes, até mesmo quando discordamos deles. E faço essa orientação desde governos anteriores. Isso precisa ser mantido. Vamos orar pelas nossas autoridades, para que eles sejam abençoados, que sejam dirigidos pelo Senhor nessa época tão difícil. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor dê para você e para mim equilíbrio. Nós precisamos disso. Que o Senhor Jesus te fortaleça, te encoraje e te anime. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.